Muito bem, então vamos ver como é que se pronuncia esse sufixo ed em inglês. Então vocês já devem ter visto aí, não é muito difícil supor o que significa uma palavra terminada assim, né? De modo especial, os verbos, quando eles têm esse ed no final, eles estão nos seus tempos passados. Então, simple past ou past participle. Então, o verbo to work, trabalhar, né? Na sua forma com o ed, worked, ele significa eu trabalhei, trabalhava ou trabalhado, que seria o particípio. Bom, esse ed no final ele é exclusivo dos verbos regulares. Os verbos irregulares têm suas formas próprias, né? Mas isso é um tema para um outro vídeo. Verbo irregular é tema para outro vídeo. Hoje a gente vai ver apenas a questão da pronúncia. Tá? Então eu separei aqui 3 exemplos de verbos terminados em ed e a gente vai dar uma analisada qual que é a diferença entre eles do ponto de vista da pronúncia. Então vamos ver lá. Temos ali o verbo worked, né? Que é o trabalhei, trabalhava. Depois temos o verbo played, que é brincar, né? Jogar, tal. Tocar também. Played, então brincava, jogava, tocava, e aí vai. E rested, que é do verbo to rest, que é descansar. Então, descansei, descansava, descansado. Certo? Bom, talvez você tenha reparado uma pequena diferença na pronúncia entre cada um deles. Então, repare na pronúncia do primeiro ali. Worked, worked. Esse ed final, olha que beleza, esse círculo aqui. Esse ed final, ele tem esse sonzinho de T. Som de T. O played, esse ed final tem o som de D. Repare, não tem o E, né, na pronúncia aí, na história. Nem no primeiro, nem no segundo. O E, você esquece E, mata o E. E o rested, você tem o som do D. Mas antes do som do D, você tem um I bem pequenininho. Rested. Então, repare que o E mesmo, nunca é pronunciado. Ele está lá, ele é apenas o sinal gráfico, né? Para indicar algo. Certo? Então, nós temos 3 possibilidades de pronúncia do ed final. 3. E como você vai identificar e classificar? Como você vai saber, né? Encontrando uma palavra ali que você nunca viu, um verbo que você nunca viu, terminado em ed, como é que você vai saber? Pronuncio com o T, pronuncio com o D ou pronuncio com o ed? Qual vai ser o critério de escolha entre eles? Vamos ver já. Então, para isso, a gente precisa compreender, levar em consideração 3 conceitos da fonética do inglês, que é o conceito de voiced, conceito de voiceless e conceito dental. O que são essas coisas aqui? São os tipos de fonemas. São 3 tipos de fonemas. Então, voiced são aqueles, que seria algo como com voz ou sonoro. Voiced são aqueles fonemas que fazem as suas cordas vocais vibrarem. Então, quando você os pronuncia, você percebe que a corda vocal vibra. Voiceless são aqueles que, na sua pronúncia, as cordas vocais não vibram. Então, não existe agitação aqui na garganta quando você os pronuncia. E dental são aqueles que são produzidos com o auxílio dos dentes. Então, você pronuncia esses sons usando os dentes superiores frontais, pressionando a ponta da sua língua atrás dos dentes superiores frontais, que é o caso do som do D, vou marcar aqui, do D e do T. A própria palavra dental, ou melhor, em português, a própria palavra dente tem as 2 letras dentais, né? Então agora vamos aplicar esses conceitos nos próprios verbos e como você os classifica, como você os identifica, melhor dizendo. Como eu disse, voiced vibra a garganta, né? Vibra as cordas vocais. Voiceless não vibra e dental tem o som do D e do T. Então vamos aplicar isso aos verbos que a gente colocou aqui.
Se você olhar apenas o verbo, você vai ver que todos eles terminam em D. Então, então tá resolvido, é tudo dental. Não, porque você não vai considerar a forma passada do verbo. Você não vai considerar o verbo já com o sufixo ed no final. Você vai considerar o verbo na sua forma original. Vamos ver aqui. Então, work, sem o ed, termina em K. Qual é o som do K? Lembrando que em inglês, o que importa muito o som final, não necessariamente a grafia, né? Isso fica muito claro quando você vai escolher entre os artigos indefinidos, né? A e an. Qual você vai escolher para colocar antes da palavra ali? A e an. Então, work, som do K, ele se classifica em qual dessas três? Bom, ele não tem o som de D e ele não tem o som de T. Então, dental está eliminado, é a possibilidade de ser dental. Então, vamos pronunciar. Work, work. Vibrou ou não? Você pode colocar o dedo, encostar o dedo na sua garganta e sentir se a corda vocal vai vibrar ou não. Com pouca prática, você já nem precisa mais disso. Então, lá, work, work. Faça o teste aí. Work. Repare que o k não tem vibração. Já o wor tem. Mas o que importa é o final. Então, o K não tem. Não tendo essa vibração, ele é voiceless, não vibra. Voiceless, consequentemente, som de T. Wor, então, quando você acrescentar o ed. Então, sendo ele na forma original, na forma work, terminado em som voiceless, na forma passada, o ed, ele vai ser pronunciado com som de T, esse ed. Então, worked, worked, não worked, worked, worked. Beleza? Vamos testar o próximo. Play, play, desconsiderando o ed. Então, como que na forma original ele termina? Play, o que importa é o y, né? Play, i. Para que esse i tem uma forte vibração das cordas vocais. Então, play é voiced. Aqui, se é voiced, a pronúncia do ed final vai ser o som de D, sem o E, sem pronunciar o E. Então, played, 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 played. Beleza? E o rest, vamos retirar o ed do final, sobra rest. O que ele é? Então, não precisa nem fazer o teste ali das cordas vocais. Você olha ele, tá bom, termina em T. Então, o que importa o que importa aqui é que se ele já termina em T ou em D, você já o classifica no dental, não precisa fazer teste. Então, ele é dental, ele termina com o som dental, então o ed final, na sua forma passada, esse ed terá o som de ed. Então, rested, rested. Beleza? Bastante simples até. Agora, o que acontece? Você vai ficar testando aí quando você estiver lendo o texto, ou pior, quando você estiver conversando com alguém, você vai, peraí, deixa eu ver aqui. Não vibrou. Então, a voiceless é som de T. Então, não vai fazer isso. Você pode fazer isso na prática ali, quando você estiver estudando, praticando especificamente isso, até você se acostumar. Mas com o tempo, você vai, de olhar uma palavra, mesmo que você nunca a tenha visto, você já vai saber em qual dessas três categorias ela se encaixa. E para ajudar nisso, eu fiz uma lista com todos os finais possíveis para cada uma dessas três categorias. Então, vou compartilhar com vocês aqui agora e a gente vai ler um exemplo para cada final, para cada terminação possível de cada uma dessas três classes aí. Vai lá. Então vamos ver como é que se classifica, né? Quais são as possibilidades. Então vamos pegar primeiro voiced aqui, voiced, som de D final. Então aquelas que vibram, né? Você vai encontrar esse tipo de som no L, no M, no N, no R, no G, no V, no TH, no S, no W, no Y e no Z no final das palavras. Então quando a palavra que você está vendo
desconsiderando o ED final, termina com uma dessas letras aqui, você já pode classificar no voiced e pronunciar com o som de D. Vamos ver o exemplo ali. Kill, kill. Passado, que é para matar, né? Killed, killed. Repare que eu não pronuncio o E, eu pulo direto do som do L para o som do D. Depois temos lá, scream, scream, screamed. Pulei do M para o D. Scream é gritar, né? Turn, turn é tornar, virar. Turn, turned, turned. Pulei do som do N para o D. Cheer, cheered. Cheer é animar. Cheer, cheered. Fire, fired. Fire, fired. Fire pode ter vários sentidos, né? Um deles, por exemplo, é demitir. Drag, drag é arrastar. Dragged, dragged, dragged. Então temos o som de G. Seguindo, love, love, loved, loved. Som de D. Aqui uma nota, né? O E no final, eu coloquei o fire aqui com o exemplo de palavras terminadas em R e o love com o exemplo de palavra terminada em V. Mas não termina em R, não termina em V, termina em E. Pois é. Mas o que acontece? Em inglês, o E no final de sílabas não é pronunciado. O E ele foi inserido no idioma através de uma reforma ortográfica, esse E, né, específico no final de algumas palavras, ele foi inserido no idioma inglês através de uma reforma ortográfica para sinalizar a pronúncia da sílaba anterior. Então, ele em si não tem valor sonoro, você não pronuncia ele, mas ele altera o som anterior. É a diferença, por exemplo, de rat, que é rato, e rate, que é classificar, avaliar. Se escreve, a única diferença na escrita é o E no final. Mas repare que o T do rate, por ter esse E no final, embora tenha esse E no final, a pronúncia dele é a mesma. Então, ó, rate, rat. O T é igual nos dois. O que muda é o A antes. Rat, rate. Então, aquele E foi inserido para sinalizar que o A é longo, é som de E. Mas isso é tema, né, de outro vídeo. Então, aqui, quando a palavra termina em E, na sua forma original, ela já termina em E, você desconsidera esse E e leva em conta o som anterior, porque é ele que vai valer. Então, love, que vale que é o V. Mesma coisa no fire, que vale ao R. Bath, bathed, né? Que é banhar, né? Bias, biased. Bias é enviesar, tendenciar. Allow, allowed, que é permitir. Play, já vimos, né? Play, played e phrase, phrased. Repara que são dois Es, né? Phrase. Eu coloquei dois porque é muito difícil achar um verbo com um Z só. Com dois, que termina em dois Es já foi difícil achar. Você não tem muito exemplo. É um verbo que não é, são verbos que não são muito usados. Phrase, no caso, significa frisar ou encrespar. Seguindo lá para o voiceless. Voiceless temos o final. P, K, F, G, H, S, H, C, H, S, S, C e X. Então, quando você vê uma palavra, né, na sua forma original, um verbo na sua forma original, terminado em uma dessas letras, já pode ler, né, a sua forma do passado com o ED, com o som de T, som voiceless. Então, drop, dropped, ó, dropped. Nunca leia dropped, dropped, dropped. Drop é derrubar, soltar, derrubar e tal. Depois temos bake, baked, que é assar. Chief, chiefed. Chief é chefe, como o verbo, né? Pode ser substantivo também, chefe. Como o verbo é chefiar. Laugh, laughed. Here, né? Wash, washed, que é lavar. Depois temos watched, watch e watched, né? No passado, que é assistir. Kiss, kissed, kiss, kissed. Para que aqui são dois S, né? Diferente do bias, que é um S só, porque geralmente esse um S só no final das palavras são pronunciados com som de Z muitas vezes. E aí o Z já cai no voiced. Dance, dance
foi o nosso exemplo das letras, das palavras terminadas em C. Não termina em C, termina em E, mas cai naquele caso que eu falei. O E não é pronunciado. Então, dance, danced. E fix, fixed. Né? Terminado em X. Vamos lá para finalizar agora os dental, né? Os dentais, né? Tem o som de ed. Então é muito simples, aí de bater o olho você já vai saber. Não precisa fazer teste algum, já vai saber. Porque se terminar em D ou em T, ainda que tenha um E na frente, você já pode classificar como dental. Então found, encontrar, founded, founded. Olha o som de ed, founded. End, ended. Rest, rested. Rate, rated. É óbvio que, do mínimo, as palavras terminadas em D, é intuitivo que você tem que acrescentar um som entre o D e o outro D, porque senão você teria found ali no passado terminado com 2 Ds e esse o segundo D não teria valor, não teria som algum. Então esse ia acrescentado, certo? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro. Para o pessoal do grupo, vocês vão receber essa apostila, essa listinha aí. E como eu disse, é mais questão de prática, não adianta ficar fazendo teste no meio de uma conversa. Questão de prática, mas com o tempo isso se torna intuitivo. Você olha a palavra, você já vai saber de cara em qual dessas 3 categorias de pronúncia ela cai. Beleza? Então é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.